Olá, seja bem-vindo ao canal Ajuda Civil. Eu sou o engenheiro Aurimar, mestre em estruturas, e nesse vídeo eu vou estar te mostrando como utilizar a planilha aqui do canal para fazer o dimensionamento de escadas retas. Então, antes de abrir aqui a planilha, eu vou mostrar para vocês qual vai ser a escada que a gente vai estar utilizando para fazer o dimensionamento lá na planilha, pois lá eu vou mostrar para vocês como vai ser o fluxo de trabalho até você achar a espessura e as armaduras para o seu projeto. Então, a escada que nós vamos calcular, ela vai ter uma geometria com um pé direito de 2,90 m, um vão de cálculo, ou seja, a distância entre os eixos dos apoios dela de 5 metros, uma largura de 150 centímetros, o comprimento do piso do degrau, ou seja, a parte horizontal dele de 30 centímetros, a altura do degrau, ou seja, o espelho dele de 17 centímetros. Com relação às cargas, nós vamos considerar um peso específico do concreto de 25 kN por metro cúbico, uma carga de revestimento de 1 kN por metro quadrado, a carga do guarda-corpo vai ser 0,2 kN por metro linear, ou seja, ela não vai estar aplicada em uma área. Além disso, nós temos a carga de utilização, ou seja, a sobrecarga da estrutura de 2,5 kN por metro quadrado. E com relação aos materiais, nós vamos adotar um FCK de 25 MPa, barras de CA50, o molde de elasticidade das armaduras de 210 gigapascais, classe de agressividade ambiental nível 1 e o tempo para retirada de escoras de meio mês, ou seja, 2 semanas. Além disso, eu queria lembrar vocês que vocês podem estar tanto adquirindo essa planilha individualmente, mas também vocês podem adquirir o pacote de planilhas aqui do canal de escadas. Dessa forma, você vai adquirir tanto essa planilha para o cálculo de escadas retas, como diversas outras, como por exemplo aqui, para calcular as escadas em L, em U, em O, as escadas plissadas, flutuantes, caracol, viga central, autoportante e até escadas helicoidais. Então, é um arsenal muito bom para você ter aí no seu escritório, vai agilizar bastante os seus cálculos. Mas se você ainda não sabe fazer o cálculo de todas essas escadas manualmente, eu recomendo que vocês façam a aquisição do curso Calculista de Escadas, pois lá você vai aprender tanto os cálculos manuais, como também a simulação em software de elementos finitos, passando pela modelagem, dimensionamento, detalhamento e até análise dinâmica. E ao adquirir o curso, você também vai estar recebendo todas as planilhas do pacote de planilhas de escadas e ainda vai receber o livro físico e digital do Guia do Calculista de Escadas, ok? Então vamos agora fazer o cálculo dessa escada lá na nossa planilha. Ao vocês abrirem aqui o arquivo no Excel, vocês vão perceber que essa planilha ela é dividida em três, sendo a primeira aqui uma planilha apenas com informações, lembrando que essa planilha é apenas para auxiliar o engenheiro nos seus cálculos e também um link aqui para o nosso canal no YouTube. Essa segunda aqui, que a gente está chamando de calculadora, é onde você vai fazer toda a entrada de dados da planilha e coletar os principais resultados dela para fazer o dimensionamento. E aqui também você tem uma planilha com um memorial de cálculo, mostrando todas as etapas do dimensionamento, todos os cálculos que estão sendo feitos nela, pois assim você consegue revisar e caso você tenha alguma dúvida de como está sendo gerado tal resultado, basta você abrir aqui a planilha de memorial de cálculo e ver como foi calculado, ok? Então vamos agora fazer o dimensionamento da nossa escada. Essa planilha aqui de calculadora, vocês podem perceber que ela é dividida em duas áreas. Essa daqui, onde a gente vai fazer a entrada de dados, e essa daqui, onde a gente vai coletar os principais resultados. Então vamos começar aqui fazendo o preenchimento da nossa geometria dos dados que já foram fornecidos. Então a gente tinha visto lá que a nossa escada ela tem 2,90 m de pé direito. Essa célula daqui do vão de cálculo, ela já está automatizada para estimar um vão de cálculo com base na altura que foi fornecida. Então, se ela já tem um comprimento de piso, ela faz a divisão da altura da escada dividido pelo espelho, encontra o número de degraus e multiplica o número de degraus pelo piso para achar o vão de cálculo. Mas como a gente já sabe qual foi o vão de cálculo, a gente já pode preencher aqui com 5 metros. Com relação à largura da escada, foi informado que era uma largura de 150 centímetros, comprimento do piso de 30 centímetros, espelho de 17. A espessura a gente ainda vai ajustar mais lá na frente, que seria esse H daqui. E o cobrimento, 2 centímetros. Com relação aos materiais, nós estamos adotando um FCK de 25 MPa, barras de CA50, 210 gigapascais, tempo de retirada de escoras de meio mês, ou seja, 2 semanas, ok? Com relação às cargas, nós vamos ter o peso específico do concreto de 25 kN por metro cúbico,
carga de vestimento, a gente estava considerando 1 kN por metro quadrado, guarda-corpo de 0,2, ok, e uma sobrecarga de 2,5 kN por metro quadrado. Então pronto, agora que a gente já preencheu todos os dados que a gente já tinha de geometria, falta apenas a espessura, que é um dos parâmetros principais do dimensionamento da escada, já preenchemos os materiais e as cargas, agora a gente vai fazer preencher esse valor daqui da espessura da escada com base nos resultados que estão sendo fornecidos aqui. Para a gente determinar a espessura da escada, normalmente a gente vai olhar para essa tabela daqui, que é a verificação de deformação excessiva, pois o parâmetro da espessura é o que mais vai estar influenciando na rigidez da escada. Então a gente tem que determinar qual é a rigidez que ela precisa e depois fazer o cálculo das armaduras. Então, olha só aqui o que é que está nos mostrando aqui na verificação de deformação excessiva. A nossa flecha final está sendo 15,25 centímetros, enquanto que a flecha limite deveria ser 2 centímetros. Então ela está deformando muito. Não dá para executar essa escada com 5 metros de vão com 13 centímetros. Então a gente vai ter que aumentar. Se a gente aumentar aqui para 15, ó, já reduziu para 8 centímetros. Para 17, ainda está alto. Para 20, pronto, ó, com 20 centímetros ela passou na verificação de deformação excessiva e já está aqui deformando 1,87 centímetros com uma flecha limite de 2. Então, aqui por essa célula daqui, ela faz a divisão entre o valor da flecha limite, da flecha final, na verdade, dividido pela flecha limite. Então, como a gente tem que ter uma flecha final menor do que a flecha limite, essa razão daqui tem que dar sempre menor do que 1. Então, ao mostrar em porcentagem, a gente consegue ver se a gente está muito folgado ou apertado com relação a esse tipo de verificação. E essa mesma lógica segue para todas as outras verificações que tem por aqui. Ok? Então, pronto, já definimos aqui a espessura da nossa escada, uma espessura de 20 centímetros para um vão de 5 metros. Agora vamos fazer o cálculo das armaduras. Para fazer o cálculo das armaduras, a gente vai olhar aqui essa tabela daqui de dimensionamento, especialmente para essa relação daqui entre a armadura necessária e a armadura adotada. Da mesma forma, a armadura adotada ela tem que ser maior do que a necessária. Então, essa razão daqui ela tem que dar menor do que 1. Então, vamos lá. O que é que está sendo adotado aqui? Para as barras positivas, ou seja, as barras do banzo inferior, são 12 barras de 8 milímetros e nenhuma barra negativa. Afinal, não é comum que você utilize armadura dupla em escadas retas. Então, vamos aqui aumentar a quantidade de barras para resistir ao momento fletor, que foi calculado aqui como sendo 75,5 kN/m. Primeira coisa que a gente poderia fazer seria ajustar. Ao invés de utilizar barras de 8 milímetros, seria adotar barras de 10 milímetros. Mas mesmo assim, ó, ainda não foi necessário, então a gente teria que aumentar ainda mais. Como a gente está utilizando uma largura de 150 centímetros, se a gente adotasse barras a cada 10 centímetros, que é um espaçamento razoável para se adotar entre barras, a gente teria 15 barras de 10. Então, ao adotar aqui 15 barras de 10 milímetros, aí a gente consegue ver que a verificação do dimensionamento do estado limite último foi aceito. Aqui também mostra para a gente qual é a armadura secundária que a gente vai estar utilizando, ou seja, é aquela armadura transversal à armadura principal. É normalmente uma armadura apenas construtiva, ela serve para distribuir melhor os esforços e também ajudar na execução das barras, botando elas no lugar. Aqui também mostra a armadura para os apoios. Normalmente nos apoios são utilizadas armaduras negativas. Aqui mostra qual seria essa taxa de armadura, que é basicamente a taxa de armadura mínima informada aqui embaixo. Aqui a gente também vai ter outros tipos de verificações nos resultados. A gente vai ter com relação aos esforços normais que vão estar atuando na estrutura, mas em escadas retas é muito difícil que você tenha algum problema de tração ou compressão na escada. É praticamente impossível você ter. Principalmente porque quando a gente adota degraus regulares, a distribuição de esforços que ocorrem nela provoca um esforço normal muito insignificante, ao ponto de que a gente pode normalmente desconsiderar. Mas mesmo assim, está sendo feita aqui a verificação, tanto para a compressão como para a tração.
Com relação ao cálculo de fissuração, aqui a gente consegue ver que ela está produzindo uma fissura de 0,12 milímetros, ou seja, como a gente tem uma classe de agressividade ambiental nível 1, a gente poderia ter uma fissuração até 0,4 milímetros, o que mostra que ela está passando com bastante folga. É muito difícil também você ter um problema de fissuração em escadas, especialmente porque, por elas estarem em ambiente interno, a norma ela permite também que você faça uma consideração de uma classe de agressividade ambiental um nível acima, o que eleva ainda mais a abertura de fissuras permitida. Então, é muito difícil que você tenha um problema desse tipo. Normalmente, quando você tem um problema de fissuração, você já está tendo algum outro problema, ou com deformação excessiva, ou no estado limite último. Aqui nós também temos a verificação de cisalhamento, os resultados da análise estrutural e aqui os dados que foram adotados, tanto como a armadura positiva, como a armadura negativa e a inclinação que foi adotada para a escada. Ok? Então é assim que vocês podem estar fazendo o dimensionamento de uma escada reta. Como vocês podem ver, isso agiliza bastante os nossos cálculos. A gente consegue em poucos minutos, às vezes até em segundos, encontrar qual é a armadura necessária que a gente precisa, qual é a espessura que a gente vai precisar para uma escada como essa. E lembrando que aqui embaixo vai ter o link tanto para você fazer a aquisição dessa planilha individualmente, como também no pacote de planilhas, onde vai ter diversas outras planilhas para calcular diversos outros tipos de escadas, e também o link para você adquirir o curso Calculista de Escadas. Lá você vai aprender bastante coisa. Eu sugiro que você clique no link abaixo e veja lá tudo que você vai aprender, ok? Por esse vídeo a gente fica por aqui. Eu vejo vocês então no próximo vídeo.